Oi pessoal, eu sou a Tainá e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Hoje nós vamos fazer uma focaccia bem especial. Ela tem um aroma e um sabor incrível, ela é super macia e se tornou a queridinha aqui de casa. Por ter uma alta hidratação, ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar, então ela é indicada para quem tem um pouco mais de experiência com pães. Mas se você não tiver, não tem problema. Você também pode começar com menos hidratação e ir aumentando aos poucos conforme você vai pegando o jeito. Então eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição do vídeo. O item mais importante aqui é a farinha que você vai utilizar, que nesse caso precisa ser uma farinha forte que seja indicada para longa fermentação. É um processo um pouco mais longo, mas que compensa totalmente pelo resultado. Vamos lá conferir! Para fazer a nossa focaccia, nós vamos utilizar 400 gramas de farinha de trigo, 310 ml de água, 120 gramas de levain refrescado, 10 gramas de sal e 20 ml de azeite. Vamos começar adicionando a água na farinha de trigo e misturamos bem usando uma colher. Esse processo é conhecido como autólise e vai ajudar a farinha a absorver melhor a água, já que essa massa vai ficar com 80% de hidratação. Para essa receita é recomendado usar uma farinha forte, por isso eu estou usando uma farinha de trigo 00 com 14% de proteína e IW de 360 e vou deixar as informações sobre ela na descrição do vídeo. Como essa massa leva bastante água, mesmo usando uma farinha forte, é normal ela ficar com uma consistência mais mole e pegajosa. Vamos cobrir e deixar na geladeira por 1 hora. Quando retirar da geladeira, vamos acrescentar o levain e é importante distribuí-lo bem por toda a massa. Vamos umedecer as mãos para a massa grudar menos e usar a própria tigela para ajudar nesse processo, já que ela é um pouco pegajosa. Eu coloco a mão por baixo da massa e vou batendo na lateral da tigela como você está vendo. Além de misturar bem o levain na massa, esse processo também vai ajudar a começar a desenvolver o glúten. Raspe a lateral e junte a massa novamente. Deixe descansar em temperatura ambiente por 10 minutos. Agora vamos acrescentar o sal e repetir o mesmo processo até misturar bem. Sempre vou girando e empurrando a massa para a lateral da tigela. Quando sentir que o sal foi bem distribuído, raspa a lateral da tigela para unir a massa novamente. Deixe descansar por mais 10 minutos. Hora de começar a nossa sova e desenvolver melhor o glúten, sempre umedecendo as mãos para não grudar a massa. Vamos puxar a lateral e levar a massa ao centro. Repita esse movimento cerca de 10 vezes.
Você vai ver que a massa ainda está bem mole e grudenta. É assim mesmo, aos poucos você vai notar que ela vai ganhar estrutura. Deixe descansar por 10 minutos. Vamos repetir o mesmo movimento, sempre levando a parte lateral e puxando para o centro. Ao longo da sova, podemos ver que a massa vai ficando um pouco mais elástica conforme o glúten vai se desenvolvendo. No final, vamos cobrir e deixar descansar por mais 10 minutos. A partir desse momento, vamos começar a incorporar o azeite. Eu faço isso em 2 etapas. Despejo metade da quantidade ao redor da tigela, raspo as laterais para desgrudar a massa e o azeite descer. Então vamos começar a nossa dobra conhecida como método bobina ou coil fold. Ela consiste em levantar a massa no meio até que uma ponta se solte do recipiente. Encaixamos a ponta solta no centro e dobramos a massa por cima como se estivéssemos enrolando. Giro a tigela para repetir o mesmo movimento com o lado oposto. Para terminar, repetimos a dobra nas laterais que ainda não fizemos. Esse método é excelente quando se está trabalhando com massas muito hidratadas e não conseguiríamos desenvolver o glúten com uma sova comum. No final, deixe descansar por 30 minutos. Vamos acrescentar o restante do azeite e repetir o mesmo processo anterior, sempre lembrando de umedecer as mãos antes de pegar na massa. Vamos colocar um pouco de azeite em uma assadeira, que aqui mede 30 por 24 e tem 6 centímetros de altura. Depois de transferir para a assadeira, umedeça as mãos para fazer a última dobra. No final, cubra bem para não ressecar e deixe fermentar por 48 horas na geladeira. Quando retirar da geladeira, a massa vai estar assim. Deixe fermentar por 5 horas em temperatura ambiente ou até quase dobrar de tamanho.
Umedeça bem as mãos e afunde os dedos até o fundo da forma. Molhe quantas vezes for necessário. Depois coloque uma boa quantidade de azeite e afunde os dedos mais algumas vezes. Essa vou fazer bem clássica, usando alecrim com flor de sal ou sal grosso, mas você pode colocar a cobertura que preferir. Uma dica boa é adicionar um pouco de azeite no alecrim para ele não queimar no forno. Asse em forno pré-aquecido a 230 graus por cerca de 27 a 30 minutos, mas esse tempo pode variar de forno para forno.